Então, boa tarde a todos. Estamos aqui para o 13º webinário do PRINT, da UFRN. É o momento em que nós temos a oportunidade de conhecer melhor o trabalho que os nossos pesquisadores e estudantes estão desenvolvendo em diferentes instituições no exterior. E hoje nós vamos contemplar o eixo temático Desenvolvimento Sustentável. A nossa convidada é a professora Márcia Goretti Lima da Silva, ela é professora do Instituto de Química da UFRN e vai falar para a gente sobre o desenvolvimento da argumentação e pensamento crítico, fundamentos pedagógicos e psicológicos das atividades didáticas. A professora Márcia foi nossa grande colaboradora aqui na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com o programa de assistência à docência na graduação e continua aí muito firme no tema, né? Vamos ver o que ela vem fazendo no âmbito do PRINT. Então, boa tarde, Márcia, bem-vinda. Estamos aqui todos só ouvidos para você. Depois a gente vai matar nossa curiosidade com algumas perguntas. Obrigada, Fernanda. Boa tarde, aqui boa noite, né, a todos e todas. É uma alegria enorme te reencontrar, né? Você, o Álcio, né, o tempo que a gente trabalhou juntas aí na reitoria, que o tempo do Reúne, um tempo bom, que nós tínhamos muitas demandas, né, nós tínhamos muitas frentes para trabalhar e eram desafios muito ricos, né, muito agradáveis, né. Às vezes a gente não tinha ideia de como é que a gente ia resolver, mas a gente estava ali, batalhando. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa atividade. Eu ia também aproveitar e agradecer, né, a todo o apoio que a gente sempre teve da PPG, né, em nome da Fernanda e do professor Rubens, que sempre deram todas as nossas, sempre estavam do nosso lado, atendendo as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas inquietações, nos orientando no desenvolvimento das nossas atividades, para sempre poder fazer um programa cada vez de melhor qualidade, né. Então, eu queria aqui, publicamente, agradecer a você, Fernanda Rafim, e ao professor Rubens Maribondo, por todo o apoio que vocês sempre deram de forma incondicional. Eu não me lembro nenhuma vez de ter batido na porta de vocês e não sair com o problema resolvido. A gente sempre saía com o problema resolvido, e isso é muito, muito alentador, né, a gente ter uma gestão que nos apoia. Então eu queria fazer esse agradecimento público, tá. Eu ia pedir para a jovem Letícia eu fiz uma pequena apresentação para organizar as ideias, né, do que a gente vai estar conversando um pouco, sobre nesse momento. Eu não sei se a Letícia, né, se ela pode projetar, porque como a minha internet está oscilando muito, nós fizemos um teste e quando eu projetava ficava mais instável. Não são muitos slides, são poucos, é mais para a gente poder detonar o processo de conversas, né. Então isso é um pouco a gente tentando mostrar que a nossa atividade ela está dentro do eixo temático desenvolvimento sustentável. Eu estou entendendo que a proposta que nós temos é uma proposta para falar um pouco mais, para além do print, né, uma ideia da internacionalização para além do print, e eu trago aí para vocês a foto da faculdade onde eu estou, aqui na Autônoma de Barcelona. Não fica em Barcelona, fica perto, tá, fica em Bellaterra, então fica um pouco distante, uma meia hora mais ou menos de trem, né, meia hora, 40 minutos de trem, e a foto da nossa universidade. Letícia, passa rapidinho, tá o meu e-mail aí para quem quiser tirar dúvidas. Então, olha só,
Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque tá eu vou tentar organizar minha fala em cima de 3 grandes aspectos, tá. Primeiro, quem está falando, né, no caso, sou eu, né, eu vou tentar organizar nessa parte de quem fala, para quem fala e por que que eu estou falando. Por que que eu estou organizando, a nossa conversa em cima desses 3 aspectos? Porque o objeto de estudo que a gente vem trabalhando, ele vai no campo desse movimento discursivo, ele se preocupa um pouco com essas interações com a linguagem, a forma como eu vou estar apresentando esses dados e essas informações para vocês. Então a ideia de conversa da nossa conversa, ela vai um pouco nessa direção. Então, quem fala? Eu sou servidora pública, né, sou docente da UFRN, do Instituto de Química, eu sou também docente da pós-graduação em ensino de ciências e matemática, o acadêmico, com o doutorado e o mestrado, e da pós-graduação em ensino de ciências naturais e matemática, que é o mestrado profissional, né. A gente vem trabalhando há muito tempo nessas atividades, e hoje eu estou atuando como líder do grupo de pesquisa, argumentação e ensino de ciências. Essa é a nossa logomarca, onde a gente vem, trabalhando desde 2015. Eu vou falar um pouco desse caminho para vocês. Pode passar, Letícia, por favor. E aí um pouco o nosso objeto de estudo, volta só um pouquinho, Letícia, por gentileza. O nosso, objeto de estudo, ele começa, e é um pouco essa forma que eu vou tentar organizar para vocês, como é que eu cheguei nesse objeto de estudo, né, como é que eu não digo eu, mas nós chegamos, como é que o nosso grupo chegou nesse objeto de estudo. É um trabalho coletivo, mas que ele tem o seu primeiro embrião, né, lá na primeira etapa, quando a gente fez o nosso estágio pós-doutoral em 2013. Então a gente começa esse caminho, na verdade um pouco antes de 2013, mas, ele dá o start inicial nesse período. Então eu vou tentar apresentar, falar um pouquinho para vocês sobre isso daí. Então para quem que eu estou falando? Então assim, o que eu espero, conversar? Eu acho que existem alguns grupos que podem estar interessados nessa fala que a gente vai estar trazendo para vocês. Eu acredito, pode ir avançando, Letícia. Eu acredito que nós vamos ter estudantes de pós-graduação, aqui a gente tem a Juliana que está aqui conosco, que podem estar interessados em fazer um estágio, fora do país, né. A gente pode ter outros colegas que são servidores e servidoras, seja da UFRN ou de outro caminho, de outra instituição, para poder perceber um pouco quais são os passos que a gente deu e de que forma que a gente pode, compartilhar, essas experiências para quem está querendo aventurar nesse momento, né, seja ele por meio do print, né, ou seja, os caminhos que a gente usou pelo print, ou então, que seja fora, né, que seja fazer um estágio pós-doutoral sem ser por esse caminho. E também, falar para aqueles pesquisadores e as pesquisadoras que podem estar interessados nesse nosso objeto de estudo e no que a gente vem desenvolvendo aqui, com o grupo da Espanha. Pode avançar, querida. Então, vamos começar, como eu disse a vocês, né, esse embrião ele começa lá em 2013, né, quando a gente veio pelo Ciências Sem Fronteira para cá, pela CAPES, né, foi a primeira vez que a gente teve aproximação com o tema argumentação e leitura crítica, e aí eu posso conversar falando para vocês que quando a gente entra na academia, né, como docente, a gente tem tanta coisa para dar conta, né, a gente tem a graduação, a gente tem as atividades extensionistas, a gente tem atividades, de pesquisa, né, a gente tem às vezes atividades de gestão, e, esse foco, né, do que a gente pretende efetivamente nos especializar, ele acaba diluindo um pouco, né, então assim, ele vai levar um certo tempo para a gente poder ter um amadurecimento sobre o que é o nosso qual que é o nosso objeto de estudo.
Então, ele começa, no nosso caso, com essa aproximação do tema. E foi lendo, esses autores que fazem parte desse grupo de pesquisa, que a gente começou a ficar cada vez mais, interessado. E isso é muito legal, porque, eh, hoje eu dialogo antes eu dialogava com esses autores, por meio dos papers, né, dos livros, dos artigos que eles publicavam, e hoje eu dialogo com eles, pessoalmente. Então é como se, assim, é uma sensação muito legal, né, de você poder estar, compartilhando com eles, essas ideias que a gente tem. Então esses trabalhos nos levam ao nosso primeiro projeto de pesquisa, que era a leitura crítica com futuros professores de química, já que, eu atuo na licenciatura e o meu foco era e é formação de professores. Os resultados dessa primeira aproximação, foi um artigo que foi publicado, numa revista, conceituada, no Brasil, né. A gente teve um trabalho apresentado num simpósio internacional, né, com vários outros colegas, e a tradução de um livro deles, de material didático e de referencial teórico do catalão para o português. A gente publicou esse livro pela Livraria da Física e a ideia na verdade a gente não traduziu todo o livro, a gente traduziu uma parte desse livro, porque a nossa proposta era um diálogo entre os trabalhos que nós estávamos desenvolvendo no nosso grupo, com os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos no LIEC com relação à competência leitora. Então, o resultado disso daí foi exatamente esse livro. Se a Letícia clicar aí no hiperlink, a gente vai poder ver aí esses exemplos. Você pode apertar, querida, por favor? No hiperlink resultados, isso, só para que vocês possam ver. Então esse primeiro artigo é esse que eu estou falando, que foi um artigo que a gente publicou, num periódico brasileiro, né, a gente, primeiro submeteu num simpósio internacional umas ideias iniciais, ele foi aceito, a gente estruturou nesse daí, e o outro é a competência leitora. Pode voltar, por favor. Então, quando a gente retorna então dessa primeira aproximação com o IEC, a gente começa a organizar um grupo de estudos, que era o GEC, né, o Grupo de Argumentação e Ensino de Ciências. De uma certa forma, e eu acho que esse ponto é um ponto que vale a pena a gente ressaltar, que é o aprendizado que a gente tem, no diálogo e na interlocução com esses outros grupos de pesquisa, que são grupos de pesquisas que a gente que tem uma outra dinâmica diferente, né. Então, quando eu comecei a participar do grupo, eu fui atividades que, eram, factíveis da gente poder trabalhar no Brasil, na UFRN. Então, de certa maneira, quando eu olho para, os 2 contextos, né, o contexto, espanhol, né, do LIEC, e o nosso, a gente percebia que havia a possibilidade da gente fazer a nucleação de algumas as atividades. Por quê? Porque haviam semelhanças nos interesses, não só na preocupação da elaboração desse material didático para ser utilizado em sala de aula, né, na intervenção, mas também porque, os membros desse grupo de pesquisa eram professores da educação básica e do ensino superior. E aí o nosso grupo de estudo aí na UFRN, ele tem essa característica. Então essa proximidade, foi muito interessante, foi muito, legal da gente poder, avançar. E aí, claro, que quando a gente retorna com 1001 ideias, né. Então o primeiro passo, eu percebia que era um objeto novo, né, então eu precisava estudar cada vez mais sobre aquele objeto de estudo, e ao mesmo tempo eu precisaria, que a gente pudesse, eh, pu produzir projetos, né, desenvolver projetos de pesquisa, porque não adianta você, estudar e publicar alguns artigos, mas você precisa se aprofundar nesse objeto de estudo. E como a nossa intenção era essa nucleação com um grupo de pesquisa, sem uma massa crítica sobre esse novo objeto, que que seja especialista nesse novo objeto de estudo,
a gente não conseguiria avançar. Então, era necessário formar essa massa crítica. Então, só depois de 4 anos que a gente conseguiu efetivamente oficializar, junto ao CNPq, o nosso grupo de pesquisa, quando nós tivemos os primeiros doutores, que foram formados, né, porque em 2015, quando a gente retorna, é quando o doutorado em ensino de ciências e matemática, ele é criado, né, ele é criado em dezembro de 2014, então em 2015 é quando nós temos a primeira turma. Então, desse tempo para cá, com relação a esse objeto de estudo, nós tivemos já concluídos 7 dissertações, 6 teses de doutorado. Hoje a gente tem em andamento 2 dissertações e 6 teses, né? O próximo, por favor, Letícia. E aí, como é que a gente chega hoje, né? Vejam, isso aí começou em 2013 e hoje, em 2021, estamos nós aqui de novo, né? No mesmo grupo de pesquisa, e para nossa alegria, o caminho que a gente teve nesses anos, né, estudando no Brasil, pesquisando, desenvolvendo projetos de pesquisa, se aprofundando no tema, veio chegar num ponto que é o mesmo ponto que o LIEC se encontra, né, que os pesquisadores e pesquisadoras do LIEC se encontram, que os estudos relacionados à argumentação e pensamento crítico. Né? Então, assim, a gente já tinha trabalhado com argumentação e agora a gente queria focar no pensamento crítico. E essa ideia de trabalhar com pensamento crítico, ela tem tudo a ver com a minha forma de pensar a sociedade. Né? A gente vive numa sociedade que está em constante mudança, que a gente sofre inúmeras consequências, seja por desmatamento, seja por fake news, seja por não entender, não reconhecer o papel da ciência. Né? Então, trabalhar com o pensamento crítico é um aspecto extremamente importante do meu ponto de vista enquanto cidadã e enquanto formadora de recursos humanos. Então, se eu entendo que como formadora, esse aspecto é um aspecto relevante, então ele se relaciona ou tem uma proximidade muito grande com o que eu pretendo trabalhar, né, com o que a gente vem desenvolvendo aqui. Então, todas essas mudanças, desculpa que eu não deu tempo de fazer a mudança aí para o português, ele vem com esse interesse em estudar o pensamento crítico. Mas aí, estudar por estudar, não, eu preciso pensar as bases teóricas, né, sobre esse novo objeto, para poder ele apoiar as atividades de ensino, porque a gente parte da premissa de que é possível desenvolver esse pensamento crítico, é possível ensinar a argumentar. Então, para que isso seja desenvolvido, para que isso seja fomentado, eu vou organizar isso no contexto da sala de aula, seja no ensino, na educação básica, por meio de atividades. Então, o que estava me levando, o que traz a gente hoje nesse novo projeto, é exatamente isso. Né? Quais são essas nossas bases, né, que nós temos para organizar essas atividades. E, de certa forma, isso é bastante interessante com o LIEC, porque é uma preocupação, ou é um caminho, vamos assim dizer, um link que eles não estavam pensando. Né? Por que a gente acha que isso daí é extremamente relevante? Porque senão a gente cai na ideia do operativismo, né? Ou do ativismo, quer dizer, vou elaborar atividades por elaborar e sem saber qual é o meu objetivo pedagógico no final. Então, se eu tenho esse objetivo didático-pedagógico de formar para a cidadania, formar o indivíduo para que ele possa ler um texto de forma crítica, para ele não ser enganado por qualquer tipo de falácia ou fake news, dentro do ponto de vista científico, é óbvio que a gente está falando, mas então trabalhar nessa direção é um ponto importante. E aí, consequentemente, o tema que a gente vem trazendo é a relação com o desenvolvimento sustentável. É a próxima, minha flor.
mais uma. E aí, como é que esses projetos, quer dizer, nesse caminho todo, vejam que é um caminho que a gente vem seguindo, né, como eu falei para vocês, às vezes, construir esse objeto, ter clareza desse objeto, não é algo que vem do dia para a noite, né, então é uma construção que ela vem ocorrendo e ela ocorre naturalmente por essas, né, para pensar no futuro, né, planejar o futuro. Então, entre esses planejamentos, né, que a gente estava falando, o primeiro passo que eu preciso ter é estudar mais, né, sobre o assunto, e desenvolver projetos de pesquisa, e nesses projetos de pesquisa formar recursos humanos, para a gente poder ter a massa crítica. Então, os projetos, pode colocar todos, querida. O nosso primeiro projeto, ele foi o estudo sobre práticas epistêmicas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que seriam as práticas epistêmicas, mas só para que vocês possam perceber, esse primeiro projeto, ele já estava preocupado com esse aporte, teórico metodológico, para as atividades de ensino, né. Entre as práticas epistêmicas que nós temos, a argumentação é uma delas. Então, ensinar a argumentar, né, como eu falei para vocês, a gente parte dessa premissa de que é possível você ensinar a argumentar, né, a gente por meio de atividades consegue, assumir isso enquanto atividade. Mas, por outro lado, se eu estou pensando na formação de professores, eu preciso também, investigar quais são os saberes que eles têm para poder ensinar a argumentar. Então, que saberes, que caminhos a gente vai ter para trabalhar isso. E quando eles vão trabalhar essas habilidades argumentativas, aí veja, a gente vem num crescente, né? Essas habilidades argumentativas estão, relacionadas com operações cognoscentes, né, cognitivas. Então, entre essas habilidades, cognitivas, aquelas que são de mais alta ordem, no qual o indivíduo tem que decodificar, ele tem que, buscar síntese, ele tem que comparar, para ele poder chegar a argumentar, é uma habilidade de pensamento elevada. Então, era por isso que a gente chegou nesse outro projeto. A partir daí, a gente começa a perceber que, quando o indivíduo começa a saber, organizar os dados, os fatos, as evidências, consegue avaliar esse conhecimento, ele vai desenvolvendo uma certa, característica crítica, ele vai pra uma perspectiva de criticidade. Então é quando a gente tem, então, uma bolsa de produtividade pelo CNPq para trabalhar o pensamento crítico. Então, assim, a gente já começa a caminhar por essa vertente. Mais uma vez que tenha Letícia, pode clicar mais um, por favor. E aí a gente chega no nosso projeto que a gente vem desenvolvendo aqui, na Universidade Autônoma de Barcelona, que é o desenvolvimento sustentável. Em diferentes contextos, porque eu posso ter tanto um contexto, científico, como eu posso também ter um contexto no qual eu trabalhe questões sociocientíficas. Hoje, as questões sociocientíficas são aquelas que me interessam mais do que as questões científicas, porque essas questões sociocientíficas, elas vão estar, trabalhando essa dimensão do pensamento crítico que interessa ao nosso grupo. Então, vejam, a gente retoma essa discussão das práticas epistêmicas nesse projeto que a gente tem desenvolvendo aqui, e continua focando de que, para poder trabalhar essas práticas, é necessário eu ter atividades de ensino que sejam dirigidas com esse fim, né, que caminhem nessa direção. O próximo, Florzinha. E aí, eu acho que talvez, assim, dando esse panorama geral, falar um pouco para vocês o que é que nós, nos apoiamos aqui, assim, qual que é o nosso referencial teórico e em que ponto esse referencial teórico, ele, se diferencia do que o pessoal aqui da Espanha vem fazendo. E isso é muito interessante, por quê? Porque mostra exatamente a questão do avanço do conhecimento científico, né, você começa a ter outras interlocuções,
né, e eu acho que, esse é o papel, da própria internacionalização, né, é quando você começa a se aprofundar, né, desses temas, tendo essa interlocução com os seus pares, que foram os pares que estão desenvolvendo uma determinada teoria, e a gente consegue, a partir de um determinado ponto, avançar nessa teoria, né. Então, isso é muito, muito legal. Pode ir para a próxima, Flor. Pode colocar tudo se quiser, não tem problema nenhum. Então acho que o primeiro ponto seria explicar um pouco para vocês, talvez nem todo mundo seja da área de educação em ciências, e esse tema é um tema relativamente novo, né, discutir a questão da argumentação, das práticas epistêmicas, né, a gente tem que toda vez que o conhecimento, toda a construção do conhecimento científico, ele é considerado uma prática epistêmica, porque a gente utiliza determinados critérios científicos, a gente usa dados, a gente usa fatos, a gente usa informações que vai avaliar esse conhecimento científico. Isso tem um método próprio da ciência, tem uma linguagem própria da ciência. Então, a gente considera que a construção do conhecimento científico, ela vai estar trabalhando com práticas epistêmicas. Então, o estudar as práticas epistêmicas, ela envolve 3 grandes dimensões. A primeira é a produção desse conhecimento. A gente vai estar fazendo a modelização, né? A gente vai estar trabalhando com modelos, né? Sei lá, quando a gente vai falar sobre um determinado conceito científico, um fenômeno, então a partir desse fenômeno a gente vai trabalhar com esse modelo, vai desenvolver esse modelo, que é um modelo explicativo para esse fenômeno, a gente vai poder prever esse fenômeno a partir desse modelo. Então, uma das práticas epistêmicas na construção do conhecimento científico é a produção do conhecimento. Uma outra prática é a questão da comunicação, né? Não basta só eu estar com esse modelo explicativo para prever, para justificar e tudo mais, mas eu preciso comunicar aos pares, comunicar à sociedade, comunicar aos demais esse conhecimento. E uma outra dimensão, né, um outro tipo de prática, é quando você vai avaliar esse conhecimento. Ora, se eu vou usar um modelo para uma determinada teoria, por que essa teoria científica e não a outra? Então, quando eu vou avaliar esse conhecimento com base nos dados e fatos, provas que eu tenho daquele fenômeno, né, quando eu vou tentar justificar, né, aquele fenômeno, a teoria que eu estou utilizando para aquele fenômeno, eu vou estar argumentando em ciências. E quando eu começo a argumentar em ciências, eu começo, dependendo eu começo a ser cada vez mais crítico, né? Então eu começo a pensar de forma crítica, né? Eu tenho um outro olhar mais crítico para aquelas teorias, né? Que eu tenho teorias diferentes que estão ali lutando entre si para poder explicar um determinado fenômeno. Então, é essa dinâmica, mais ou menos, que a gente se apoia, né? E quem trabalha com essa prática epistêmica, com essa ideia, esse conceito de práticas epistêmicas, são autores como a Diana Kuhn, como Gregory Kelly, como a Cibel Erduran e como a Maria Pilar Gimenez Alexandre, que faz parte do grupo. Então, veja, a gente se apoia num determinado referencial teórico que faz parte do grupo, né, que vem desenvolvendo essa teoria dentro do grupo. Qual que é o nosso objeto de estudo? O nosso objeto de estudo é a transposição dessas práticas para o contexto da sala de aula. A gente não está considerando os alunos, por exemplo, da educação básica, como pequenos cientistas. Não, a gente percebe que há determinadas métodos, formas de se fazer ciência que têm uma proximidade com o contexto escolar. Então, é isso que a gente vem trabalhando. Então, esse é o nosso objeto. E a transposição dessas práticas, elas se dão por meio de materiais didáticos, por meio de atividades de ensino que têm esse determinado fim. Pode ir para a próxima, Florzinha. Pode colocar tudo. Então, assim, tentando sistematizar isso que a gente estava conversando, então essas práticas epistêmicas, elas vão ter esses 3 processos, né? A modelização, que é a produção de conhecimento, o uso de evidências, que é exatamente
a avaliação do conhecimento, e a argumentação, que é a comunicação. Veja, a argumentação, ela tanto avalia o conhecimento, como ela comunica. Depende da forma como a gente está, ela tem esse vai e volta. Então, esse ponto já é um ponto que a gente começa a discordar das discussões aqui do grupo, né? Que a gente entende que quando você está argumentando, você não só está avaliando, mas você também está comunicando. E essas práticas, elas são consideradas como uma forma de apropriação de uma linguagem que é uma linguagem da ciência, ela é própria da ciência, e vai estar dentro dessa construção desse discurso científico. O que significa isso tudo? Significa que para a gente poder atender esses nossos objetivos, né, que é a transposição, transferir essas práticas para o contexto escolar, é necessário, acima de tudo, investigar quais são os processos de desenvolvimento. E aí é exatamente esse ponto que a gente está trabalhando hoje, né? Esses processos de desenvolvimento. Vamos lá, mais uma, Florzinha, pode passar a próxima. Pode colocar tudo. Não, pode colocar tudo. É que tudo isso vai estar relacionado com o letramento, né? E aí, quando eu trabalho o letramento científico, eu vou estar trabalhando com uma série de operações cognitivas. Então, quer dizer, que operações cognitivas são essas? São operações do tipo, eu vou ter que analisar uma determinada teoria, eu vou ter que raciocinar em cima dessa teoria, eu vou ter que refletir sobre esses conhecimentos, né, sobre as experiências que estão ali presentes para poder resolver um determinado fenômeno, um determinado problema científico. Toda essa operacionalização, né, esses processos cognitivos, eles vão estar se relacionando a três grandes pontos, né? Três grandes aspectos. O primeiro vai estar se relacionando com os conteúdos ou qualquer tipo de estrutura de conhecimento de uma determinada área, seja da biologia, seja da química, seja da física. Também vai estar relacionado com as competências desses indivíduos que vão aplicar esses conhecimentos, né? Vão aplicar essas práticas a uma determinada área de conhecimento. E o terceiro aspecto são os contextos aonde esses conhecimentos vão ser aplicados, quer dizer, onde essas competências vão ser aplicadas. E é exatamente nesse terceiro, né, a questão dos contextos, que é um elemento também que vem nos interessando. E é um pouco isso, então assim, como é que eu vou estar trabalhando esses diferentes contextos, né, que aí no caso que a gente vem focando são contextos sociocientíficos, que são adequados para a transferência de práticas epistêmicas. E esses contextos sociocientíficos é onde a gente faz aquela ponte com o desenvolvimento sustentável. Pode seguir, querida. Pode colocar tudo. Esse quadro aqui é um quadro que foi adaptado da professora Marilari, da Cibel, e ele reflete um pouco quase todas as frentes do que a gente vem trabalhando no nosso grupo de pesquisa daqui. Quer dizer, quando eu penso na argumentação como uma forma de justificar um determinado conhecimento científico, então se eu quero tentar justificar essa teoria, algo assim, eu vou ter que me preocupar com as evidências e com os dados que eu vou estar trabalhando ali. Toda vez que eu penso nisso, que eu vou estar utilizando essas evidências, eu vou estar fazendo escolhas entre determinadas teorias. Teoria X ou teoria Y vai estar sendo mais adequada para explicar aquele fenômeno. Na hora que eu trabalho com isso, eu estou promovendo, eu estou possibilitando uma forma de enculturação. Não é qualquer tipo de enculturação, mas é uma enculturação na cultura científica. Por outro lado, quando eu penso a argumentação, que eu quero convencer vocês, por exemplo, de que teoria X é importante, e aí por isso ela deve ser considerada, ou é ela que é a mais adequada para explicar aquele fenômeno, eu estou tentando persuadir vocês, ou tentando convencer vocês sobre esse determinado argumento. E isso leva a um movimento retórico.
esse movimento retórico, ele pode ser pensado, pode ser trabalhado não só de uma forma oral, né, aqui o que a gente está fazendo, a gente está tendo uma conversa, eu posso ter uma conversa de tentar persuadir ou convencer vocês, ou eu posso persuadir ou convencer por meio de um paper, né, então eu vou estar nesse movimento, né, eu vou estar falando e escrevendo sobre ciência, e isso leva à ideia do letramento. Mas, toda vez que eu vou estar pensando em justificar, né, uma determinada teoria, né, e os argumentos para justificar essa determinada teoria, que vão ser baseados, lógico, que no conhecimento científico, isso significa dizer que eu vou ter que trabalhar uma habilidade de pensamento mais elevada, e aí leva a uma outra vertente, né, essa vertente que está um pouco mais porque que são esses processos cognitivos de alta ordem. Então, ou seja, ensinar a argumentar, isso requer o desenvolvimento de habilidade de pensamento de alta ordem. Mas quando eu estou contribuindo ou fomentando esse desenvolvimento dessa habilidade argumentativa, com esses processos cognitivos de alta ordem, e o indivíduo consegue perceber que uma determinada teoria, né, sei lá, não é adequada, né, você dizer que a Terra é plana, né, assim, a ideia do terraplanismo, a ideia do movimento antivacina, quando você começa a trabalhar essas teorias e começa a ver as fragilidades dessas teorias, né, de uma se supera a outra, você começa a promover ou envolver, né, uma reflexão daquele indivíduo sobre a forma como ele está aprendendo, sobre o mundo que o rodeia e sobre todas esses aspectos. Isso é o que a gente considera como uma forma de apoiar o desenvolvimento do pensamento crítico. A nossa divergência com essas autoras que fazem parte do grupo que a gente está trabalhando aqui, é que elas consideram que quando trabalha essa vertente do pensamento crítico, isso vai compor o que a gente chama de emancipação do indivíduo. A gente está defendendo um outro caminho, e é um caminho que parece que tenha seus aspectos favoráveis, né? E é exatamente nesse ponto. Todos esses aspectos que eu comentei desse quadro, todos eles já estão, de alguma forma, refletidos nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo. Né? E essa ideia do pensamento crítico, né, esse aspecto do pensamento crítico, a gente ainda não tinha se debruçado, que é exatamente o que tanto eu como o grupo hoje daqui da Espanha vem se aprofundando. O próximo, Lindona. Pode passar. E aí, como é que esses... Pode caminhar, pode ir. Como é que ele... Pode colocar tudo. Como é que eles vão estar se relacionando com o nosso projeto de pesquisa do que a gente vem desenvolvendo aqui na Espanha? Eu acho que tem mais um aspecto aí. Né? Então, o primeiro ponto, né, como a gente estava conversando com vocês, né, desse relato, é estudar essa relação entre o pensamento crítico e a argumentação. Né? A gente quer saber o que tem sido feito, o que estão trabalhando, o que está sendo pesquisado, e como é que está sendo feito o acompanhamento desse processo de desenvolvimento do pensamento crítico. Porque o acompanhamento do processo do desenvolvimento da argumentação a gente já sabe, a gente já vem acompanhando, a gente já vê esse tipo de material sendo colocado por aí. O segundo ponto que é refletir sobre como é que a gente vai elaborar determinadas atividades de ensino que possam exatamente desenvolver esse pensamento crítico nas aulas de ciências. A gente quer saber quais são as bases. Eu não posso ter uma sequência de atividade que não esteja fundamentada em um bom alicerce. Quer dizer, qual é a teoria pedagógica que está alicerçando ali? Qual é a teoria psicológica que está alicerçando aquele material? Né? E, ao mesmo tempo, essas atividades, elas têm que ser consideradas em função de qual é a noção de pensamento crítico que a gente está adotando, e mais do que tudo, qual é o contexto desse alunado. Porque o contexto do alunado da Catalunha é diferente do contexto do alunado do Seridó.
né. Então, assim, essas características, são importantes para a gente poder refletir na hora que a gente estiver elaborando esses materiais didáticos. E o terceiro ponto, né, que vem nos motivando, é do ponto de vista, científico, enquanto pesquisadora, enquanto investigadora, né. A gente precisa pensar, eh, quais são as ferramentas analíticas que nós vamos ter para acompanhar esse processo. Quer dizer, eu vou desenvolver uma série de atividades, a gente vai aplicar essa série de atividades e no final das atividades eu vou poder dizer: "Não, o aluno desenvolveu o pensamento crítico com vistas à sua transformação social". Como é que eu vou mensurar isso? Né, então, cientificamente, eu tenho que ter ferramentas analíticas que possam fazer essa mensuração. Né, é um termo, meio pesado, mas é mais ou menos isso, quer dizer, como é que eu posso ter, indicadores de que, o desenvolvimento do pensamento crítico está ocorrendo. E aí é nesse ponto que a gente diverge um pouco do grupo daqui, né, que colocaram, né, a ideia de que é possível a questão da emancipação, mas a gente entende que a emancipação ela perpassa por um aspecto individual. E quando a gente pensa, no contexto social, né, que a gente vive, especialmente, que o Brasil vive e também o mundo, né, hoje que nós estamos passando, então esse contexto social a gente precisa pensar numa transformação dessa sociedade, desse grupo todo. O próximo, por favor, querida. Então são esses 3 elementos que nos motivam, né. E aí, para isso, a gente tem alguns pressupostos que estão presentes no nosso projeto. O primeiro, a gente já tinha conversado com vocês, de que, a argumentação, ela é ensinável, então, assim, a gente pode ensinar a argumentar, né. Assim como a gente pode propiciar determinadas atividades que possam desenvolver o pensamento crítico, né, o fomentar essa criticidade, vamos assim chamar. E um outro pressuposto que a gente precisa assumir é o que a gente está chamando de desenvolvimento sustentável, né. Então a gente considera que, uma das formas que os autores que estão envolvidos, né, em cada um desses contextos, né, eh, eles vão estar utilizando para se situar nessa sociedade de uma forma crítica, de uma forma autônoma. Se é essa forma que esses indivíduos vão estar se situando, então esse desenvolvimento, ele vai perpassar por diversas teorias de aprendizagem, diversas teorias pedagógicas, psicológicas, que vão dar esse suporte teórico, né, esse arcabouço teórico para poder desenvolver, a criticidade, né, que possa, propiciar autonomia para esse indivíduo, que possa dar uma disposição para que ele possa transformar o meio que ele está. A outra premissa que a gente parte, né, outro pressuposto que a gente tem, são os contextos, que a gente já vinha falando, né, que assim, os contextos baseados em questões sociocientíficas, elas têm uma maior potencialidade. Por que a gente está defendendo essa ideia, né, de maior potencialidade para poder desenvolver, o pensamento crítico? Porque a gente assume que as questões sociocientíficas são dilemas sociais. E eles são, às vezes, contraditórios. Eles vão estar relacionando, se eu pego uma questão científica relacionada à ciência e tecnologia, que seja contraditório e que envolva questões ambientais, políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais, elas vão ter uma potencialidade muito grande se eu estiver sistematizando todos esses aspectos no contexto escolar, né? Então, ela tem essa potencialidade. O próximo, querida. E aí, o que a gente fez, né? Legal, porque até agora eu fui falando para vocês, olha, a gente fez esse caminho, né, desde 2013 e tudo mais, e a gente chegou aqui agora tentando estudar isso, é isso que está nos motivando. Mas, assim, o que a gente fez nesses meses todos que a gente está aqui, né? O que a gente conseguiu desenvolver até agora? Pode avançar, querida. Esse quadro aqui, é o primeiro ponto que eu falei para vocês, qual é a nossa base teórica? Essa base teórica, eu preciso partir de uma noção de pensamento crítico.
Então, qual é a noção de pensamento crítico que a gente está assumindo, que a gente está trabalhando? Essa noção, ela diverge um pouco do que o grupo LIE que está trabalhando. Por isso que ela está com o termo aí adaptado. Veja, eles trabalharam, foi desenvolvido em 2012, começaram a discutir isso em 2012. Eles assumem que o pensamento crítico ele constitui um conjunto de componentes. São componentes que são relacionados, seja com as habilidades, né, ou com disposição para fazer algo, e também relacionado a um outro bloco que é a prática social e a cidadania. Essa parte das habilidades e disposições, elas estão envolvidas com as ideias da argumentação, com o referencial teórico da argumentação. E a prática social e a cidadania, eles consideravam como a parte da ideia do pensamento, da emancipação, e é exatamente onde a gente discorda deles, né. Na verdade, a gente já conseguiu até levar essa discussão, e essa discussão foi aceita, e a gente até conseguiu já publicar um artigo, com esse novo caminho. Esses 4 componentes que nós temos, o primeiro e o segundo componente, que é o uso de critérios, de uso de evidências para avaliar os conhecimentos científicos, e o outro, que é a disposição para você buscar as razões para poder fazer esse tipo de avaliação e ainda desafiar a autoridade dessas diferentes teorias que estão lutando entre si, né, que são divergentes, né, elas vão estar relacionadas com contextos que são científicos. Então, para usar o primeiro e o segundo componente, para trabalhar o primeiro e o segundo componente, eu vou estar trabalhando a argumentação. Então, isso aqui é o que o grupo vem trabalhando. Essa dimensão da prática social é uma dimensão um pouco mais valorativa e que a gente precisa avançar. E eu acho que é essa a contribuição que eu estou dando nesse trabalho, né. Lógico que não sozinha, né, porque a interlocução a gente tem toda semana discussões e debates, eu e as 2 colegas que estão, me supervisionando, né, que eu tenho a sorte de ter 2 supervisoras aqui, não só uma, e isso é muito legal. Então a gente vem discutindo bastante isso. Então o terceiro componente era o terceiro componente que ele não discutia, não trazia essa preocupação com a análise crítica, que pudesse, justificar uma determinada desigualdade. E o quarto componente, que é a grande inovação do nosso trabalho, são as ações, quer dizer, se ele consegue analisar criticamente, né, uma determinada situação, uma determinada realidade, sei lá, a o não acesso à água, o tratamento de água que está sendo dado em uma determinada cidade, né, ou o saneamento básico, ou a mudança climática, né, então, assim, são questões que são questões sociocientíficas. Então, se ele consegue analisar criticamente, os discursos que estão presentes nessas teorias, que vão estar justificando uma desigualdade que vai implicar diretamente a um grupo social, né, a um impacto social, isso não vai garantir que ele possa agir, que ele possa ter uma ação dirigida a essa mudança dessa realidade que ele tem, né. Então, eu não tenho acesso à água. Então, se eu não tenho acesso à água, por que eu não tenho acesso à água? A água é um direito. Então, qual é a ação que esse indivíduo vai ter para ter essa transformação social? Então, essa disposição, né, por isso que era o que eu estava falando, assim, a gente não está considerando como emancipação, mas sim como uma disposição que vai pensar no coletivo. A gente vai pensar nesses indicadores que vão estar apontando, as condições que esse indivíduo vai ter para ele poder ter uma disposição para a transformação social. E é claro que, assim, se a gente parte da premissa de que a argumentação é ensinável e que a gente pode desenvolver habilidades, né, desenvolver essa criticidade desse indivíduo por meio de questões sociocientíficas, então essa sequência de atividades, ela tem que permear esses 4 componentes. Ela tem que ser orientada, baseada nesses 4 componentes. Então esse é o primeiro ponto que nós temos aqui. E aí é claro que a gente pode colocar a próxima, por favor. Letícia, né? Tinha esquecido. Atividades, eu tenho que ter algumas condições, né, algumas dimensões.
né. Eu tenho uma dimensão epistêmica, que são exatamente aquelas que a gente estava falando sobre as práticas epistêmicas. Eu tenho uma dimensão ética, eu tenho uma dimensão emocional. Ai, tá em catalão, desculpa, não tinha visto. Eh, mas eu vou falando aqui para vocês. Essa dimensão epistêmica é quando o indivíduo ele é capaz de diferenciar, ele vai discernir se uma determinada informação, se um determinado dado, se uma determinada teoria é mais adequada, né. Ele vai refletir sobre essas teorias, esses fenômenos, esses dados de uma forma crítica, quer dizer, ele vai utilizar as evidências, ele vai utilizar as provas. Isso implica dizer que eu vou ter que ensinar o meu aluno a explicar um determinado fenômeno cientificamente, que ele vai ter que avaliar e planejar uma investigação científica, que ele vai ter que interpretar cientificamente os dados e as provas. A outra dimensão, que é a dimensão ética, vai estar relacionado com os aspectos valorativos, quer dizer, quando ele vai aplicar determinados valores que são valores consensuados na sociedade, valores consensuados positivamente, não de forma negativa, né? Que são aqueles relacionados à equidade, são a inclusão, a justiça social e a questão da sustentabilidade. A outra dimensão, que é a dimensão emocional, é quando o indivíduo ele vai ser capaz de poder relacionar com a necessidade dele poder enfrentar essas situações que ele vai estar vivenciando com positividade, né, com empatia, com ânimo. Então, assim, ele vai estar emocionalmente envolvido naquela atividade. Ele vai estar com pique, com a vontade de seguir, né? Ele não vai ficar cabisbaixo com essas situações. Então, essas 3 dimensões, elas vão para as sequências de ensino, né, para as atividades que a gente vai trabalhar em sala de aula. O primeiro, então, ponto é a gente poder desenvolver essa cognição epistêmica. O segundo, e claro que tem que ser com rigor, né, com rigor e com coerência. Eu não posso ter uma forma explicativa, à la Vantur, né, baseada no senso comum. Ele vai ter que ter uma base teórica, e quando eu vou me apoiar em base teórica, eu vou estar ensinando os conteúdos científicos para ele, né, vou estar trabalhando os conteúdos científicos para ele. O outro é que, de uma certa forma, em todas essas atividades, o alunado, eu vou ter que propiciar situações na qual ele possa ter um caráter de compreensão de como é que ele está aprendendo, quais são as operações cognitivas que ele vem fazendo. Então, essa capacidade metacognitiva aplicada, né, ele vai perceber isso e na forma como ele aprende, né. O outro ponto vai ser relacionar esse pensamento crítico com a dimensão social. Então, esse aspecto é fundamental, né, ele tem que ser capaz de ser crítico com ele e com os outros. E o último ponto que tem que estar presente dentro dessas atividades de ensino, é a interseção do pensamento crítico com os problemas emocionais, quer dizer, ele está motivado para essa atividade, ele tem uma responsabilidade intelectual, de estar trabalhando nessa preocupação dele ser crítico. Ele está preocupado em ser crítico. Então, esses aspectos têm que estar presentes nessas sequências que vão estar acompanhando o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto componente da noção de pensamento crítico que a gente está assumindo. A próxima, lindona, eu acho que é a última até. Bom, eu acho que esse quadro aqui é o quadro um pouquinho mais complexo que nós temos de como que a gente está com as nossas bases teóricas. Então, das bases, eita, está em catalão também, desculpa aí, gente, vou traduzir. Entre as bases pedagógicas, a gente, quando vai estar falando sobre essa ideia da transformação social, com vistas à transformação social, que ele possa ter disposição para a transformação social, isso vai estar implicando ele poder ler a realidade que ele tem, né, ele compreender essa realidade, né. E aí, para ele compreender e ler essa realidade, ele vai utilizar todo o conhecimento científico. E quando a gente foi discutir, essas bases pedagógicas, a gente viu que a perspectiva freiriana era a que mais se adequava a essa
ideia da disposição para a transformação social. E claro, toda vez que eu penso em qualquer base pedagógica, eu tenho que pensar nas condições que são necessárias e suficientes para aquela definição, para aquele conceito que eu estou trabalhando. Então, a primeira condição para essa base pedagógica é que os alunos possam identificar e eleger qual é o tema da sua realidade. Né? Assim, qual que é o tema? Eu vou trabalhar com qualquer tema, eu vou chegar na escola, ou na sala de aula, na universidade, seja lá aonde ponto for, e vou levar um determinado tema sociocientífico, se esse tema não tiver relação com a realidade dele, não vai adiantar mais, vai ser o meu olhar. Aquela dimensão ética e a dimensão emocional, ela vai ficar de fora. Ele não vai se sentir envolvido para poder transformar essa realidade dele. Então, a primeira condição é que sejam os alunos que possam identificar qual é o tema. O segundo é que o professor vai problematizar esse tema, né? Ele vai ter essa ação problematizadora dessa realidade que eles conseguiram identificar. E é uma identificação coletiva, ela não pode ser individual. Por isso a ideia da transformação social. Porque se ela for individual, o indivíduo pode se emancipar, mas não emancipar o grupo social. Então, ele tem essa segunda condição, uma condição importante. O terceiro ponto é a consciência crítica. Então, assim, aonde a gente vai estar trabalhando a ideia do pensamento crítico é essa consciência crítica desse indivíduo, esse aspecto da consciência crítica. Ela vai estar sendo considerada a partir do momento que o alunado ele consegue ler nas entrelinhas aquela realidade. Ele consegue fazer a leitura, ele compreende essa realidade, ele compreende quais são as condições que ela se apresenta para ele. E a partir dessa leitura, dessa consciência crítica, pode levá-lo a essa transformação social. Essas bases, elas são o que fundamentam a praxis educativa, né? Assim, é esse fundamento se eu estiver considerando uma praxis educativa que seja radicalmente transformadora, né? E aí, o que nós fizemos aqui já? Nós fizemos já uma atividade, e eu acho que esse que foi o ponto mais interessante, porque não era a nossa expectativa, quando nós começamos esse projeto, de que ele fosse aplicado, né? A gente não estava pensando nessa intervenção na escola, mas a gente conseguiu fazer a intervenção mesmo estando à distância. Então, a gente já desenvolveu uma atividade inicial com um grupo de alunos, com 15 alunos, com 30 alunos, desculpa, e eles conseguiram identificar, nesse contexto que eles vivem, um tema que é o saneamento básico e a água. O mais interessante é que eles vivem numa cidade, numa região que não tem que não, assim, que eles têm, não é que não tenha água, o acesso à água é mais complicado, né? Eles têm algumas momentos que ficam sem água. Então veja, essa situação, né, já faz parte do dia a dia deles, já está incorporada no dia a dia deles. Então eles não conseguem, não identificam como uma realidade que precisa ser lida, né, uma realidade que precisa ser compreendida, né. A água, ela está dentro dos ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É um direito que o indivíduo tem, acesso à água. Então, isso foi muito interessante. E aí, a partir desse material, assim, dessa escolha desse tema, que foram os alunos que escolheram, ele vai tá dando suporte a toda as nossas atividades que a gente vai estar desenvolvendo com essa perspectiva de transformação, de criar condições, né, de ter as condições para uma disposição de transformação social. Então, esse primeiro momento a gente já fez. Quando a gente vai pensar nas atividades, então eu tenho que ter uma base psicológica. Então, essa base psicológica, eu tenho que ter algumas condições, como eu falei para vocês, necessárias para que o aluno possa argumentar e ele possa refutar também, né? Ele tem que refutar, porque durante essa atividade da refutação,
é onde a gente vai estar vendo a crítica dele a determinadas afirmações. Então essa criticidade, ela começa a ser desenvolvida. Então a primeira condição que eu tenho são os usos de critérios e evidências que são confiáveis para ele poder avaliar. O segundo ponto, a segunda condição, é que essa justificativa ela tem que ser baseada em evidências científicas, ela não pode ser baseada no senso comum. Ele tem que avaliar também a autoridade desses argumentos que são apresentados. E, ao mesmo tempo, tem que expressar e identificar as suas conclusões, que sejam coerentes com o conhecimento científico. O outro são as condições necessárias para o pensamento crítico. Então, o primeiro ponto é decodificar a informação. Veja, é um tipo de habilidade cognitiva, né? Um tipo de operação cognitiva que ele vai estar desenvolvendo. Eu não vou poder trabalhar assim, aqui, lamentavelmente, eu esqueci, estou trazendo para vocês uma lâmina em catalão. Então, se eu trago um texto, sei lá, em russo ou chinês, alguma coisa assim, para o alunado, o primeiro ponto ele tem que decodificar a informação. Se ele não conseguir decodificar, como é que ele vai criticar? Né? Como é que ele vai se posicionar criticamente aquela informação? Então, ele tem que decodificar a informação. Ele tem que identificar quais são as evidências, que são as evidências válidas, as evidências científicas. Ele tem que avaliar essas evidências para saber se elas são adequadas ou não. Ele tem que identificar as debilidades, as fragilidades do argumento das outras teorias ou das outras pessoas que estão ali envolvidas. Ele tem que avaliar a influência dessa informação para a sociedade, porque essa informação ela pode ser negativa, ela pode, sei lá, uma fake news, ela pode ser negativa para a sociedade. Vai ter que também, uma outra condição é identificar as estratégias para garantir de que ele e nem os demais sejam influenciados por essa informação negativa. E ele vai ter que ter uma posição sobre essa influência da informação, né? Então ele vai ter que justificar essa opinião. Essas são as condições necessárias e elas vão fundamentar as bases psicológicas. O que a gente tem caminhado é que a gente percebe que essas atividades elas estão relacionadas com a ação. Então, tanto a consciência, como o pensamento, como a transformação social, elas estão relacionadas com a ação, com a atividade. Então, a gente está hoje caminhando por uma base teórica que é a teoria da atividade das ações mentais. Então, são essas condições que vão dar suporte a esses 3 planos das nossas atividades que estão sendo desenvolvidas. A próxima, por favor, querida. E eu acho que acabou. Pode ir, né? Então, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com essa investigação, a gente não esperava, como eu disse, aplicar essa atividade, mas a gente teve a grata satisfação de conseguir aplicar essa atividade. Então a gente está seguindo, teve que passar pelo comitê de ética, né, porque são seres humanos, a gente não pode fazer nenhuma pesquisa com seres humanos sem comitê de ética. Então nós temos um contexto que é uma instituição pública de nível médio e superior, uma disciplina de química que vai durar 90 horas, vão ser 4 meses que a gente vai estar trabalhando com os alunos, a gente já começou a fazer isso. Uma região que vai ser, que é o contexto que eu estou preocupada, é uma região do semiárido do Rio Grande do Norte. Vão ser 30 alunos que vão estar envolvidos. A gente tem 3 professores, e aí eu acho que esse além do print, né, Fernanda, que a gente estava falando, que assim, a gente conseguiu envolver outros colegas quando a gente começou a discutir sobre esse trabalho, e aí tomou uma outra dimensão que a gente não estava esperando, né? E essa parte que já foi aplicada, a gente já elegeu o tema junto com os alunos, a gente vai trabalhar esse tema saneamento básico e água, né? Tem um debate muito importante, que é um debate sobre o marco legal do saneamento, né, da água e a questão da privatização, então isso vai estar dentro da ideia do aspecto do eixo do desenvolvimento sustentável. As bases que a gente está discutindo, a base pedagógica freiriana que vai ter como referencial de análise os estágios
de consciência, né? Então a gente está trabalhando com algumas variáveis de análise que a gente está começando a construir agora a nossa pauta de análise, ou seja, a nossa ferramenta analítica para acompanhar o processo. É exatamente o momento que a gente está. E isso tudo a gente espera que ele possa realmente, com essa pauta de análise, ter esses indicadores, né, dessas ações dirigidas à transformação social. Então, é exatamente o ponto que nós estamos hoje, as atividades, boa parte das atividades já estão desenvolvidas, né, a nossa expectativa, o grupo daqui vai publicar um livro com várias atividades, né, porque todos estão desenvolvendo as atividades e a gente discute essas atividades no grande grupo. Então, minha expectativa é que ela possa incorporar esse material que eles estão desenvolvendo, que a gente vem desenvolvendo aqui coletivamente. A próxima, querida. Esse aqui foi o artigo que a gente publicou, exatamente sobre esse estudo inicial, sobre essa etapa inicial, né, que foi uma grande alegria, foi muito rápido, a gente não estava esperando que ele, em tão pouco tempo, pudesse ter esse resultado. E o próximo. Essa é a nossa reunião, né, aqui ao fundo estão os referenciais teóricos que eu comecei a dialogar antes de 2013, né, que eu estudava, e hoje eu consigo interagir com eles presencialmente, então a gente vem fazendo essa construção juntos, né, assim, debatendo, são as reuniões, elas ocorrem dessa forma, né, a gente vai lá na frente dos nossos autores, né, e apresenta essas ideias e elas são discutidas coletivamente também. Então, assim, tem sido um aprendizado diário, né. É claro que a gente tem algumas dificuldades, né, que são barreiras, né, especialmente culturais, que nós vivenciamos, mas que eu admiro demais, né, assim, uma dificuldade que eu tenho hoje é a questão do catalão, né, eu não consigo falar em catalão, eu consigo ler, né, escrever, eu fico parecendo uma criança de 3 anos de idade que está começando a rascunhar, né, a tentar organizar, mas eu consigo fazer todas as leituras e eu consigo compreender, mas é um processo que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, já há alguns anos para poder estar aqui. E é isso, gente, que eu teria para falar com vocês. Eu espero que aqueles interessados em participar de novas dessas atividades, né, de internacionalização, que não se desanimem nunca, né, que façam um projeto, um projeto de vida, né, é um projeto de vida, você tem uma mudança total de horizontes, não só acadêmicos, científicos, né, mas de vida, né, de tudo, é muito rico. Passei do meu prazo, né, Fernanda? Mas foi muito bom, Márcia, excelente. Assim, até achei ótimo você ter deixado os slides em catalão. Eu consegui ler, entender o que estava escrito, né? Acho que era uma das minhas perguntas que eu tinha anotado, né? Que é uma língua que não é o espanhol, que é uma língua mais falada no mundo, né? É uma língua específica, né? E que só nessa região da Catalunha que se fala. Uhum. E ela é razoavelmente diferente do espanhol, não é um simples Não, dialeto, assim, né? E não. aí eu acho que isso é uma dificuldade a mais. É, é. Mas eu te confesso que, assim, quem tiver interessado em vir para a Catalunha, é fundamental fazer o curso de sobrevivência em catalão. As universidades fazem isso, as prefeituras, né, eles chamam de prefeitura, todas as aldeias têm as prefeituras, e aí nas prefeituras eles dão esse curso de catalão. É claro que você não vai sair falando, mas você consegue entender, porque a gente precisa compreender a cultura deles,
né, eles passaram muitos anos, durante toda a ditadura do Franco, a língua foi proibida, então eles passaram mais de 40 anos sem poder falar a língua, falar o idioma, e eles mantêm ela viva. Por 40 anos foram proibidos e ela está viva, então as escolas só se falam em catalão, nas ruas, entendeu? Todas as atividades são em catalão. Eu não falo, eu sempre falo em espanhol com eles, e quando eles estão falando muito rápido, a minha frase sempre é "poc a poc, si us plau", para poder falar devagar, por favor, porque se falarem Aham. devagar eu consigo acompanhar. Então, eu acho que esse é um primeiro investimento que tem que ser feito, o idioma. Sem entender, não vai. E na universidade também eles só Também. falam catalão, certo? Para Tudo entender em um catalão. pouco melhor o Tudo. contexto. Tudo em catalão. Mas Eu se eu perguntar em espanhol, eles me sim, em respondem, espanhol eles assim, respondem. isso, eles respondem em espanhol. Mas comigo isso já não está mais acontecendo, Fernanda. Com outras colegas que eu tenho, mais uma outra brasileira do Rio Grande do Sul que está no grupo. Ela está começando a fazer o curso dela agora. Eu sempre peço para que eles falem comigo em catalão, porque senão eu não vou aprender nunca, porque se eles me responderem em espanhol, não rola, entendeu? Sim, Tanto que as minhas reuniões sim, de discussão, né, com a Conchita e com a Ana sempre são em catalão, tudo em catalão. catalão. Muito bem. Eu queria abrir para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu estou vendo aqui no chat elogios. Realmente, assim, foi um trabalho bonito. Eu que não sou dessa área de estudo, fiquei maravilhada. Eu acho que é um trabalho bem profundo, né? E essa tua fala, né, de encontrar os referenciais teóricos e ver que são pessoas como você e eventualmente conviver com essas pessoas, isso eu acho que dá uma outra dimensão também, né, da pesquisa e daquilo que você está vivenciando, é muito legal. E é um estímulo também, né? É um estímulo. E aí a gente fica, às vezes, um pouco assustada, Fernanda, quando a gente. Você vê que essa interlocução é onde provoca o avanço do conhecimento, né? Porque eu Sim, estou discordando de alguns aspectos, assim, não é uma discordância pela discordância, né? Mas assim, eu discordo fundamentada, né? Trabalhar com as bases teóricas é algo que eles não estão fazendo. Então, a primeira coisa que eles me colocaram para fazer foi uma palestra sobre exatamente o que eu estava pensando em fazer. Tanto que eu peguei um pedaço do que eu estava fazendo, por isso que veio em catalão, né? E foi aham. muito legal, porque esses meus autores que eu leio estavam assistindo e eles foram perguntando. Eu disse, não, mas olha, isso daí a gente não trabalha. Mas é legal, porque a gente não tinha pensado nisso. Então, você dizer que, olha, tem um pontinho aqui que a gente podia avançar, é muito legal, é muito Muito bom. gratificante, é muito bom, E você é já se muito bom. imaginou sendo o referencial teórico para alguém? Não, ainda não, não, nem me É, assusta, não me mas um assusta dia vai ainda. chegar lá. Você está argumentando, você tem o raciocínio crítico, está argumentando, está questionando pontos, né, do referencial teórico e você vai ajudar na construção desse conhecimento. Você pode se tornar um referencial teórico para alguém. Eu acho que os meninos e as meninas que estão no nosso grupo de pesquisa acabam normalmente utilizando os nossos referenciais, mas calma, você tem que ir devagar que o santo é de barro, porque a gente ainda tem Ah, um, mas um bom ora. caminho para isso, porque a discussão teórica ela acontece, mas não dá para a gente poder pensar nessa discussão teórica sem uma investigação mais profunda do ponto de vista científico, né? Então, assim, eu tenho que ter a aplicação prática, eu tenho que ter os resultados, eu tenho que ter uma análise profunda desses resultados para que eles possam ser replicados. Eu acho que só daqui a muito tempo que ele estiver sendo replicado, talvez, mas eu acho que nesse momento agora não dá. Acho que é aquele Ah, mas engatinhar ainda, né? chega lá, com certeza você chega lá.
Eu tenho uma outra curiosidade, Márcia, que você falou quando você estava se apresentando no início, né? Você falou que atua no programa acadêmico e no programa profissional. E Profissional. eu queria saber assim do que você está trabalhando aí. Como é que você vê a transposição, né, desses métodos e do conhecimento todo no contexto acadêmico? Ok, você está orientando, né, mestrado, doutorado e encaixa os seus alunos na sua pesquisa, mas no mestrado profissional propriamente dito, né, que você está trabalhando com Também. professores que estão, né, inseridos já na escola, e o trabalho que eles têm que desenvolver é realmente algo mais voltado para a aplicação mesmo do conhecimento. Eu tenho a felicidade, Fernanda, de ter colegas, né, porque eu não considero como sendo meus orientandos, acho que são colegas, porque são todos professores e professoras. Entendeu? Então, assim, eu não tive, até hoje, nenhum colega que a gente caminhou, trilhou, né, seja no doutorado, no mestrado acadêmico ou no profissional, que não que não esteja atuando em sala de aula. Então, a elaboração de uma atividade que possa ser aplicada, que esse vai constituir o produto educacional, ele não se desconecta, né, tanto do acadêmico, do doutorado, como do profissional. O que teria talvez de diferença é que o profissional ele vai ficar focado especialmente nesse produto, ele vai aplicar e avaliar se esse produto está coerente. No acadêmico, não, a gente tem questões a serem investigadas durante aquele processo de desenvolvimento, né? A gente não se preocupa no produto, que seria o produto do argumento, a gente se preocupa no processo do que está acontecendo. Então, o desenvolvimento do material, né, dessas atividades, ele é basilar, ele tem que ocorrer. Então, eu não vejo, eu não tenho essa dificuldade, porque são professores, e eles chegam com esse anseio de, de desenvolver o seu próprio material e trabalhar na escola. Então, eu acho que esse distanciamento a gente consegue assim, consegue estruturar de uma certa forma, é um pouco mais tranquilo. Eu não vejo como algo ser desafio. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Fernanda, Álcio? Não sei quem mais está aqui. Está todo mundo calado. Então, Márcia, eu acho que eu teria só algumas dicas, assim, para que as pessoas possam, para quem estiver pensando em fazer o processo de internacionalização. A primeira dica seria: isso é se ótimo. planeje, né? Faça o seu planejamento. Entre em contato com essa supervisora que vai te acompanhar. Eu fiz o meu primeiro contato com a Conchita, eu fui para lá em 2013, se não me engano, acho que 2011 foi o meu primeiro contato. Em 2012 eu estive na sala dela. Ela sempre brinca comigo, porque ela marcou comigo, sei lá, uma segunda-feira às 15 horas. Eu cheguei 5 minutos antes e fiquei na porta do lado de fora, esperando dar as 15 horas. Quando deu 15 horas, eu abri a porta, né? Bati e abri a porta. Aí ela olhou para mim e disse assim: nossa, que pontualidade, assim, é tão difícil a gente ver alguém tão pontual. E buscar essa proximidade. Então, assim, faça o planejamento com muita antecedência, né? Planeje, eu vou eu aprendi isso com você, Fernanda, Rafinha, no PAC-PG. Faça o seu planejamento para daqui a 4 anos, né? Nós temos vários colegas que estão na pós-graduação. Então, se organize, faça o planejamento, entre em contato, veja qual é o projeto que eles estão desenvolvendo e tente organizar o seu projeto ali dentro, leia o que eles estão fazendo, né? Veja qual é a cultura do local,
né, para ir se preparando aos poucos para isso, porque é um processo, é um processo, e aí você aproveita muito mais. Eu acho que talvez um obstáculo, a questão da língua é um ponto. O segundo obstáculo, eu acho que é o isolamento social, né, eu acho que quando você já deve ter passado por isso, Fernanda, assim, quando a gente vai para outro país, uma outra cultura, o isolamento social é muito diferente. Ainda mais para gente que tem muita, assim, é muito agitado, etc, né, assim, o brasileiro tem essas outras atividades, né, a gente tem praia aí, etc. Não estou dizendo que aqui não tenha praia, mas, a cultura é uma cultura, diferente, a gente tem que conhecer essa cultura. E eu acho que esse conhecer e interagir, eu acho que é a coisa mais maravilhosa que tem, porque a gente cresce junto. Então, planejem, planejem com muita antecedência, que eu acho que esse é o X da questão. E não deixe de Ótimas vir. dicas, né? Ótimas dicas. E acho que sim, é uma oportunidade que enriquece muito, né? A gente não só cientificamente, mas como pessoa, né? Eu acho que a gente encontrar outras culturas e, como você falou, né? Compreender, você vai trazer um pouquinho disso com você, isso não sai mais da gente, né? Pode se passar muitos anos e a gente enriquece muito com isso. Eu acho que isso é importante. E trazer isso para a nossa universidade é importante. Para os teus Uhum, alunos, para os exato. colegas do Por programa, isso é muito importante. por isso Por isso que eu comentei a ideia, a questão do nosso grupo de pesquisa, quer dizer, perceber qual era a dinâmica que eles tinham, assim, dessa dinâmica toda, quais são aquelas que são positivas que a gente pode transpor e transferir para cá, né? O que dá para a gente fazer de adequação? Isso é foi muito legal. O outro ponto que eu acho que também foi muito importante dessa interação que surgiu é que eu já tive dois orientandas pelo print. Uma veio para cá, né, ficou trabalhando com a minha supervisora e uma outra colega, que é nosso referencial teórico também, e ela já defendeu, a gente já publicou 2 artigos junto com elas, e já estamos na produção dos outros 2. Então, isso te abre portas. Na hora que eu comento, assim, as pessoas às vezes me procuram assim: "Ah, você consegue fazer uma ponte?", né, agora recentemente uma colega minha de Pernambuco perguntou: "Eu queria fazer o meu pós-doutorado aí, você consegue fazer a ponte?". Eu disse: "Olha, eu vou mandar um e-mail para elas. Ó, tem uma amiga que é assim, assim, assado, eu posso te passar o e-mail para ela?". "Pode". Aí ela sempre me responde assim: "Não, Márcia, se é amiga sua, a gente já está considerando". Então, é muito legal isso, porque você estabelece uma relação de confiança, né, de poder indicar pessoas para estar participando de um grupo de pesquisa. Porque você vem desenvolvendo um trabalho que é um trabalho que eles têm reconhecido. Então, E é muita eu acho que isso é muito responsabilidade legal. também, né? A indicação tem que ser muito cuidadosa. Muito cuidado mesmo, muito cuidado. Mas a gente já teve sucesso com uma das meninas que veio, já defendeu, foi muito legal, e a outra era a Juliane, que está acompanhando em Buenos Aires com um pesquisador que saiu daqui. Sim. Ele fez o doutorado aqui, fez o pós-doutorado dele aqui, mas é da Argentina. Então, a gente consegue essa rede, né? Então, acho que essa rede está sendo muito, muito rica, né? O print, para mim, está sendo muito rica. Esse momento de internacionalização está sendo muito rico. Que bom, fazia tempo que eu não via você tão animada. Isso é importante. E quero te agradecer demais por tudo, pela participação, pelas questões que você trouxe e desejar aí que você continue aproveitando até o final do seu período, né, na Catalunha. A região é linda também, né? É Aproveite linda. para passear um pouquinho e nos encontramos para tomar um café na sua volta. Com certeza. Saudade de vocês todos aí e obrigado pela oportunidade. Ah, não, a gente que agradece. Então, pessoal, um bom feriado para todos, que a gente vai ter um feriado agora, quinta e sexta.
e vamos aproveitar para recarregar, né, as baterias e na próxima semana estarmos aqui de volta. Muito obrigada a todos. Até o próximo webinário.